Iniciei a nossa gravação, mutei o microfone de todo mundo, tá? Para a gente poder iniciar a nossa aula. Hoje nós iremos para a nossa segunda aula de processo do trabalho. Para quem não pôde assistir a primeira aula, eu vou passar para o Rafael o vídeo para que ele possa postar no Google Classroom para vocês e também está no meu canal do YouTube. Eu já até postei lá no meu canal, depois se vocês quiserem, vocês podem assistir novamente. O que eu recomendo a vocês? Que assistam a aula mais de uma vez. Ah, professora, para que isso? Repetição é método de aprendizado. Se você assistir mais de uma vez, você vai fixar na sua memória aquela matéria. Ah, mas eu não gostei muito, aquela matéria é chata. Eu comparei com vocês na aula passada com a música. Eu falei assim, gente, quantas vezes a gente acorda com uma música chata na cabeça, né? E aquela música não sai da nossa cabeça. Pois bem, foi repetição. De tanto que a gente escutava aquela música, ela não saiu da nossa cabeça. Isso a gente tem que fazer com a matéria. Matéria legal, matéria chata, qualquer que seja a matéria. Vamos repetir aquela informação, que assim a gente vai gravar, a gente vai fixar na nossa memória aquele conceito. Eu pedi a vocês, na primeira aula, que fizessem um teste, né? Olha, vamos tentar fazer a prova naquele nosso formato. Um formato de tirar da ordem, primeiro mapear, depois escolher as questões que você mais gosta, das disciplinas que você mais sabe. Alguém chegou a fazer, ou como a gente pegou aí ano novo, né? Estava descansando um pouquinho e ainda não fez. Porque eu disse até que eu deixaria para a terceira aula. Mas alguém chegou já a fazer? Escrevam lá no meu chat. Boa noite, Cleuzinha. Olha a Cleuzinha aí. Ainda não, ainda não. Ah, Michele, quem não conseguiu assistir a aula, olha o que eu falei, tá? Depois vocês podem pegar para assistir a aula ou no meu canal do YouTube ou no Google Classroom. O Rafa vai postar para vocês, tá? Então podem ficar tranquilos que tudo vai ficar gravado. Até pelo que eu estava dizendo, né? Como repetição é método de aprendizado, a gente depois, repete. Mais uma vezinha, mais uma, até que vocês vão estar falando junto comigo, gente. É impressionante. Depois o aluno fala assim, ai, professora, eu já sabia até como você ia falar, qual o exemplo que você ia dar, porque eu assisti já tantas vezes que já sei falar com você. A ideia é essa, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, eu tratei com vocês da organização e da competência da Justiça do Trabalho. Eu comecei falando daquela escadinha que, na verdade, vai acompanhar a gente aqui até a última aula, que é a escadinha que eu utilizo depois na fase recursal. Mas eu mostrei que os órgãos da Justiça do Trabalho, na verdade, são 3. Quais são esses órgãos? O Tribunal Superior do Trabalho, os regionais e as varas do trabalho. Então, gente, ficou bem gravado isso na nossa memória? Esses são órgãos da Justiça do Trabalho. E fora do judiciário? O que a gente tem fora do judiciário? E aí eu queria marcar aqui com vocês, bem, 2 temas que a gente tem no nosso processo de trabalho. Aí vocês vão dizer assim, Isabelle, mas eu às vezes vejo em programa de prova, a OAB de vez em quando faz isso, esses temas em direito material. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que eles colocam lá no direito material e não no direito processual? É a solução de um conflito. E ao invés de ser dentro do judiciário, são possibilidades, oportunidades que a gente tem de solucionar fora. Através, por exemplo, de uma arbitragem ou através, por exemplo, de uma comissão de conciliação prévia. Então, por serem órgãos extrajudiciais, talvez por isso eles coloquem em direito material e não em direito processual esse tópico. Olha, tanto faz. Se está em processo ou em direito do trabalho, está dentro dessas 11 questões que vocês vão gabaritar. Normalmente, 6 de direito do trabalho, 5 de processo do trabalho. E são questões bem pontuais, bem do direito do trabalho, bem específicas para o nosso processo.
Deixa eu pensar primeiro com vocês, construir aqui uma historinha para a gente poder entender esses órgãos. Vocês acham que a Justiça do Trabalho tem poucas causas ou está, ó, abarrotada, o juiz está até aqui de processo e por isso ele acaba sendo lento? O que passa pela cabeça de vocês? Pode só fazer um gesto, ó, fala assim, ó. Então diz, como é que vocês acham que está a Justiça do Trabalho? Pois é, né, Regina? Bota sim nisso, né? E aí, o que acontece? Gente, se o juiz tem muitas causas para julgar, ele acaba sendo mais lento. Ele demora mais para julgar os processos. Ah, professora, você acha que o excesso de trabalho é que traz a morosidade? Também, também. A gente sabe, né, gente, que tem juiz que trabalha todos os dias, tem juiz que não quer trabalhar todos os dias, isso também vai influenciar? Vai. Mas a nossa questão maior é a quantidade de processos. Não dá para você exigir o princípio da celeridade, que hoje está na nossa Constituição, de uma justiça que recebe processo todo santo dia, você distribui pelas varas que tem, e quando você acha que vai respirar, tem mais processos chegando, e é assim mesmo. Porque descumprem tanto a lei que só o judiciário pode ajudar, a gente não pode fazer a justiça pelas próprias mãos. Bom, só que a nossa Constituição, que trouxe o princípio da celeridade, ela legitimou que, em alguns casos, a gente tentasse solucionar o problema fora da justiça. Se a gente resolver fora do judiciário, a gente vai diminuir o número de demandas dentro da Justiça do Trabalho e o juiz, tendo menos processos, vai conseguir ser mais rápido. Primeiro ponto que eu vou tratar com vocês, arbitragem. Por quê? Porque a nossa Constituição, que é de 88, ela já falava da arbitragem. O que é isso, professora? Como é que funciona isso? Acabei de dizer para vocês que a Justiça do Trabalho está assim. Então, ao invés de eu entrar na Justiça do Trabalho, de eu entrar com uma reclamação trabalhista, de eu entrar com um dissídio coletivo, eu busco a solução do meu conflito através da arbitragem, através de uma solução alternativa, de um meio alternativo. Ah, professora, mas isso é legal, isso é bom? Olha só, gente, acabei de dizer para vocês, é uma alternativa, você não é obrigado. Às vezes o aluno fica muito preocupado e diz assim para mim, mas professora, eu lá sou obrigado aí nessa arbitragem, nessa comissão? Você vai para tentar. Também, gente, se você chegar lá e não for legal, não tiver um bom acordo para você, você não vai fechar esse acordo. Mas é uma possibilidade. A nossa Constituição, no artigo 114, prestem atenção, 114, lá nos seus parágrafos, tá? Ela contempla a possibilidade da arbitragem no dissídio coletivo. Lembram da aula passada, dissídio coletivo? Ó, mini flashback, né? Aquela lembrança bem curtinha que eu vou fazer com você. Eu contei uma historinha assim, uma greve de ônibus no Espírito Santo. Poxa, essa categoria é regional. Então, nós entramos com esse dissídio aonde? No Tribunal Regional daquela região. Então, é no TRT. Agora, greve de banco, Brasil inteiro, nacional. Opa, esse dissídio vai ser no TST. Ao invés de entrar com o dissídio, eu posso buscar a solução de um conflito coletivo. Coletivo, entendam, de uma categoria. Eu posso buscar essa solução na arbitragem. Nós temos uma lei de arbitragem. Essa lei é a Lei 9.307 de 96. Lei 9.307 de 96, que diz que, deixa eu só, botei lá no chat, que diz que o dissídio coletivo, ó, não é, o litígio coletivo pode ser submetido à arbitragem.
Ah, professora, dissídio coletivo é o sinônimo de ação coletiva. Sim. Ao invés de ir ao judiciário, eu levo a um árbitro, que é um terceiro sujeito, que vai solucionar o conflito entre as categorias. Ele vai conversar com o representante dos empregados, o representante dos empregadores, e vai dizer se naquele banco o pessoal deve voltar a trabalhar ou não, ou se naquela empresa de transporte eles devem voltar a trabalhar, se devem ter melhores salários, quais as condições de trabalho eles precisam. Então, eles negociam e o árbitro é quem dá uma sugestão e pode solucionar aquele conflito. A Camila colocou ali no chat, o dissídio coletivo não entra nas varas do trabalho. Perfeito, Camila. Nunca. Dissídio coletivo é ação de competência originária de tribunal. Sempre. Ou vai começar no tribunal regional, ou vai começar no Tribunal Superior do Trabalho. Não tem dissídio em vara do trabalho. Caramba, professora, então isso é uma regra. Perfeito, é uma regra. Não tem dissídio coletivo em vara do trabalho. Gravaram? É aquela coisa que a gente vai repetir 200 vezes e não pode esquecer. Não tem dissídio coletivo em vara do trabalho. Não tem, ok? Bom, para não entrar na justiça, eu posso, fora do judiciário, tentar compor o meu conflito. Como? Eu posso ir no próprio sindicato negociar através de um acordo, de uma convenção coletiva? Posso. Mas, às vezes, as partes não conseguem negociar sozinhas. Elas precisam de um terceiro sujeito que vai ter um olhar apaziguador, um olhar conciliador, um olhar para solucionar aquele conflito. A arbitragem é isso. O árbitro, ele vem e, de forma bem sem se envolver com A ou com B. Ele não é pró-empregado, pró-empregador, não. Ele vem de uma forma bem distante daquele problema, secamente, para tentar solucioná-lo. Resolveu na arbitragem, acabou. A questão é a seguinte, e aí eu quero muita atenção aqui. Dissídio coletivo envolve sindicato. Vou repetir. Dissídio coletivo envolve sindicato. E se for um dissídio individual? Uma lide individual. Meus alunos queridos, durante muitos, mas muitos anos, não se permitia arbitragem para o dissídio individual. Pasmem, não se permitia. Caramba, professor, então eu não podia me valer de um terceiro, de um árbitro? Não podia. Sabe quando isso surgiu na CLT, gente? Reforma Trabalhista de 2017. Se liguem, atenção, cuidado. Estamos em 2021. Nós tivemos 3 provas em 2018, 3 provas em 2019, uma prova em 2020. E vocês vão fazer a prova agora em 2021. Então, vocês possuem 7 provas, tão somente depois da reforma trabalhista. Então, tudo que tiver da reforma trabalhista, devorem. Devorem, porque é importante para a prova. Lembra? O que tem de novo cai em prova? O que fez o legislador? Criou um artigo na CLT para falar da arbitragem no dissídio individual. Criou o artigo 507-A, A maiúsculo, artigo novo, e disse assim, olha, os dissídios individuais, os conflitos individuais, eles podem ser submetidos à arbitragem. Desde que, fiquem ligados, o empregado aceite, ele queira a arbitragem. E para isso coloque aquela cláusula compromissória, em que ele se compromete a tentar a arbitragem. E tem mais, receba um salário que seja
2 vezes, aliás, maior do que 2 vezes o teto da Previdência Social. Gente, raríssimo, né? Vocês têm ideia de qual o valor do teto da Previdência Social? Vamos arredondar para 6 mil? Maior do que 2 vezes o teto. O sujeito tem que ganhar mais do que 12 mil. Raíssa me perguntou, eu ia escrever, foi a Lúcia quem me perguntou o artigo e a Raíssa já respondeu, o 507A da CLT. Esse artigo diz, os contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei 9.307 de 1996. Então, prestem atenção. Aquela lei que eu coloquei lá no chat para vocês, 9.307 de 96, que regulamenta a arbitragem, num primeiro momento, ela era usada para o direito, para o dissídio coletivo, para o problema da categoria, em que o sindicato tomava frente. Depois, nós mudamos isso. Veio uma reforma trabalhista e possibilitou a gente utilizar essa lei para o conflito individual. Mas a minha pergunta é a seguinte, olha lá, Regina, a Leide, Ciana, Ângela, Cleusa, todo mundo ligadaço. Qualquer trabalhador pode se valer da arbitragem para tentar solucionar o seu conflito individual? Qualquer trabalhador? Olha a Regina ali, ó. Não. Por quê? Porque um dos requisitos para que o trabalhador possa tentar a arbitragem é ele receber um salário superior a 2 vezes o teto da Previdência. Então, gente, o que meu panorama, né, que eu olho, que eu observo, pouquíssimos vão se valer da arbitragem. Pouquíssimos. Aí eu tenho certeza, aluno é aquele bicho que fica logo, né, curioso em saber, isso é importante mesmo para a prova, professora? Como isso poderia cair em prova? Lembra que eu falei para vocês que a banca gosta de criar um problema? A banca gosta de novidade? Ela aplica o texto novo da lei para gente? Então, como é que eu imagino que eles vão colocar essa pergunta, né, para gente? Eles vão falar de um sujeito que ganha um salário baixo e que quer, ou melhor, que fez a cláusula compromissória da arbitragem e que quer agora passar pela arbitragem ao invés de entrar na Justiça do Trabalho, ou até antes de entrar na Justiça, né? Pode ser que não dê nada que ele busque o judiciário, mas ele quer tentar. Você vai, no problema de prova, observar todos os requisitos. Não é porque ele escreveu para você que tem a cláusula que a gente possa se valer da arbitragem. Somem os requisitos. Além da cláusula, eu preciso também do salário. Esse patamar alto, alto, alto. E aí, dica. A Lúcia me diz assim, essa concordância expressa deve ser necessariamente escrita. Lúcia, a gente tem aqui que quando precisa ser por escrito, a própria CLT, ela diz. Então, o expressa pode ser verbal. O problema do verbal é assim, né? Vida real, palavras o vento leva. Daí você comprovar que aquilo foi verbalizado. Então, se recomenda que faça por escrito. Mas aí, Lúcia, eu tenho certeza que você está muito antenada e que pode vir escrito isso na sua prova, que a concordância foi verbal. Aí você vai marcar como correto? Vai. Olha lá, mas para efeito de questão pode ser? Pode.
Porque ele verbalizou. Se ele vai provar amanhã ou depois, são outros 550. Mas naquele caso hipotético, ele mostrou o quê? A vontade do empregado em solucionar aquela questão, falando da cláusula, mas não escrevendo, verbalizando tão somente. Ok? Manifestação de vontade expressa. Pode ser escrita ou verbal. Memorizem isso. Manifestação expressa de vontade. Pode ser escrita ou verbal, tá? Então, isso é muito importante para a gente. Escrita ou verbal. Ok? Tranquilo, Lúcia? Então, vamos voltar aqui para aqueles nossos requisitos. Essa manifestação e o salário. Não pode ser salário baixo. É um salário de um alto profissional. Aí eu estava dizendo assim para vocês, vamos pensar um pouquinho aqui no perfil da prova. Gente, a FGV é uma banca empresarial. Empresarial. Vocês não acham que ela gosta desse tema? Que a arbitragem é um tema da moda? Eu aposto numa questão de arbitragem. Aposto. Até porque, lembra que eu falei que a gente mapeou a prova? Nós não fizemos uma seleção das questões? Vai ser o dever de casa? Chegou em processo de trabalho. Basta conhecer a Lei 9.307? Não. Tem que pensar nos requisitos do artigo 507A. Eu gosto, gente, de pegar determinados assuntos. Isso é um único artigo, tá, gente? Não é muita coisa não, tá? Um único artigo. Eu pego um assunto que eu precise realmente ficar ali martelando naquilo ali. Não posso esquecer, não posso esquecer. Eu escrevo numa cartolina. Uma cartolina. Prendo no teto do meu quarto. Para quando eu deitar, ó, eu brinco dizendo que é o artigo oração. Você vai repetir, repetir, repetir até você memorizar aquilo ali. Então, você bota no teto, porque você vai dormir. Na hora que você deita, você olha para aquilo ali. Você lê aquele artigo. Se todo dia você lê aquele artigo, você não vai errar na prova. Uma coisa legal também, para vocês que estão estudando com esse formato, às vezes o aluno tira uma foto do cantinho de estudos dele e manda para a gente, né? E diz, professor, olha como é que tá. Tem gente que usa muito post-it, coloridinho e tal. Isso é uma coisa legal. Você identificar a matéria por cor. Porque na sua memória auditiva, eu não tenho dúvida que assim, você ouviu essa voz, você já sabe, ela vem Isabelle de trabalho, não é? Você já vai saber assim, Isabelle é trabalho, você já tem essa memória. Mas e no escrito? Muda a cor da caneta, ó, trabalho eu vou escrever sempre em vermelho, ou então vou escrever sempre em azul, ou então boto post-it colorido, tá? Então, o combinado é, vamos memorizar o artigo 507A. Quais são os requisitos para arbitragem? Receber receber mais de 2 tetos da Previdência. Teto da Previdência, que é muito, muito maior do que salário mínimo, tá, minha gente? E, além disso, o empregado está de acordo. Ou porque ele manifestou isso expressamente, ou colocou uma cláusula específica de possibilidade de compromisso de passar pela arbitragem. Bem, então, em relação à arbitragem, dissídio coletivo tem limite? Mas e dissídio individual? Tem. A categoria está lutando por um valor pequenino, tem o menor problema, pode passar na arbitragem. No direito individual, não, porque eu tenho que olhar o ganho salarial do empregado para poder submeter aquela matéria à arbitragem. E, além disso, ele tem que estar de acordo, tem que dar uma aquiescência formal. Mas não é só essa opção que a gente tem. Mas isso às vezes confunde. O aluno diz assim, ué, arbitragem então está dentro da Justiça do Trabalho? Fora. Fora. E o que eu também tenho fora? Comissões de conciliação prévia. Vou escrever aqui no meu chat. Comissões de conciliação prévia. Puxa, professora. Comissões? São grupos? Como é que funciona isso? São grupos.
A nossa CLT determinou que as comissões fossem paritárias. O que quer dizer isso? Com números pares. Com igualdade de representatividade. O mesmo número de representantes dos empregados e o mesmo número de representantes dos empregadores. Número par é isso, né, gente? Ó, para ter uma igualdade, para ter um equilíbrio. Essas comissões podem, escutaram bem? Podem. O verbo é poder, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Essas comissões podem ser montadas nas empresas ou nos sindicatos. Podem. Professora, perfeito. Eu quero montar uma comissão de conciliação prévia dentro da minha empresa. Ou eu sou um líder sindical e eu estou aqui pensando e quero montar essa tal comissão que você está falando aí. Eu posso montar dentro do meu sindicato? Tranquilamente. O que você vai observar? Lá na CLT, artigo 625A e seguintes. Tá no nosso chat, tá, gente? O 625A, logo no seu caput, ele diz o seguinte: as comissões de conciliação prévia podem ser instituídas nos sindicatos, nas empresas, nos grupos de empresas, nos núcleos intersindicais, mas com um número paritário. E, ó, atenção! A comissão terá como atribuição tentar solucionar conflito individual. A comissão não aprecia conflito coletivo. Cleuzinha, Luciano, Socorro, ao pessoal todo que está aí. Isso é um dado importante, é uma casca de banana. Às vezes você está lendo a prova, ele escreveu assim, ó, as comissões de conciliação prévia, paritárias, com representantes dos empregados e dos empregadores, solucionam conflitos do trabalho. Elas solucionam conflitos do trabalho? Qualquer conflito? Não, né, Luciana? Qual é a especificação que tem que vir ali? Conflito individual. Individual. Então, vamos lá. Vou botar no chat. Arbitragem pode ser para conflito coletivo ou individual. Já a conciliação na CCP apenas para conflito individual. Apenas, somente para conflito individual. Bom, estamos bem? Aí eu vou pensar assim, quero montar essa comissão dentro da minha empresa. Essa semana, gente, eu coloquei essa dica lá no meu Instagram. Aliás, não sei se foi ontem, acho que foi ontem que eu coloquei. O pessoal morrendo de rir, falando assim para mim: ai, professora, é inacreditável você ter a coragem de fazer uma gracinha com... Eu falo assim, gente, eu tenho a maior dificuldade de decorar. Eu conto isso para todo mundo, porque às vezes eu tô falando e a pessoa fala assim, que isso? Essa mente aí parece um computador, tem tudo. Não. O que eu faço para memorizar? Métodos de associação. Então, olha só, comissão de conciliação prévia, instituída na empresa. Na empresa. Poderá ter, no mínimo, 2, no máximo, 10 membros. Qual foi a gracinha que eu fiz na dica? Eu fiz assim, ó, olhe para as suas mãos, 2 mãos, 10 dedos. Gente, a dica tá aqui, ó. Qual o número par menor que tem aqui? 2. 2 mãos. 1 é número ímpar, então 2. E o maior número par que tá aqui nas suas mãos? Opa,
10 dedos. Ai, professora, eu tô pensando aqui numa empresa grandona, tipo uma Coca-Cola da vida, uma Nestlé. No mínimo 2, no máximo 10 membros. Não pode ter mais do que isso, gente. É uma limitação da CLT. Artigo 625B, B de bola, fala isso com todas as letras. Você só pode montar se você respeitar a paridade, com um número pré-determinado pela CLT. Quantos vocês podem colocar ali dentro? No mínimo 2, no máximo 10 membros. Aí, de repente, Luciana diz assim para mim: ih, professora, beleza. Mas eu não quero montar na empresa, não. Eu sou líder sindical, eu quero montar lá no meu sindicato. Assim eu vou abranger a categoria toda. Gente, constitucional, princípio da não intervenção estatal. O Estado não pode intervir na organização e no funcionamento de um sindicato. Isso está lá no artigo 8º da Constituição. Artigo 8º da Constituição. O Estado não pode intervir na organização, no funcionamento, nas deliberações dos sindicatos. O sindicato tem total liberdade para dizer assim, olha, eu quero ter uma comissão com 100 membros. Não, eu quero ter uma comissão com 50 membros. Não, eu não quero ter comissão. Ah, eu quero ter departamento médico. Eu quero também um departamento desportivo. O sindicato tem toda a liberdade de montar do jeito que ele quiser e bem entender. Eu utilizo um exemplo, mas assim, 2 exemplos, né? Com o coração partido, né? Eu falo, gente, todas as vezes que eu dou esse exemplo, eu fico assim até triste. Mas ele é bom para a gente memorizar. Quantos membros eu vou colocar dentro do sindicato? Olha a minha resposta. O sindicato sabe. Cada sindicato é que sabe o que é melhor para si. Cada sindicato. Puxa, espera aí. Qual o exemplo, professora? Imagina o sindicato dos bancários. Gente, tem muito banco aí na cidade de vocês? Ó, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Eu sei que tem Cleuzinha aqui que é de Salvador, terrinha do Acarajé. Sei que tem gente de Fortaleza. Ai, gente, como eu gosto de ir para Fortaleza, uma aguinha de coco. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem uma água de coco tão gostosa quanto a de vocês, ó. Então a nossa é assim, ó, garrafinha. Mas essa aqui é gostosa, tá? Não tem, né? Mas não tem carninha, né? Não dá para. Então, ó, tem gente aí, ó, Goiânia, Pri. Gente, qualquer lugar, eu não duvido que tem uma penca de bancos. Um monte. Professora, olha, tem o Santander, tem o Itaú, tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica, tem... Gente, bancário é uma categoria, ó, que tem muita gente, porque tem muito banco. Então, vamos imaginar que Luciana, que é aqui a minha líder sindical, dos bancários, resolva montar uma comissão de conciliação lá no sindicato dos bancários. Aí a Luciana diz assim, professora, tem que ser número par? Tem, Lu. Aquela regra permanece, ó, número par para ter equilíbrio e só serve para conflitos individuais. Beleza. A Luciana diz, então tá bom, vou colocar 100 membros nessa comissão. Vou colocar 50 representando os empregados e vou colocar 50 representando os empregadores. Caramba, isso tudo, ó, a sua categoria é assim. Já a Aleide, é assim que fala o seu nome, Aleide? Tá certinho? Então, joia. Já a Aleide vai dizer assim para mim, professora, eu sou bibliotecária. Gente, eu trabalho como bibliotecária, tá? Cíntia, ela é bibliotecária e arquivologista.
barato que ela faz, assim, é super, hiper incrível. Até porque a gente imagina o bibliotecário só dentro de uma biblioteca, né? E, na verdade, eles trabalham com organizações de documentos, umas coisas, assim, muito legais, né? Dentro dessas dessas especialidades que ela tem, né? Mas olha só, eu juro para vocês, eu só conheço a Cíntia, essa minha amiga, que é bibliotecária. Eu não me lembro de um aluno que tenha me falado assim, professora, eu sou bibliotecário, eu conheço um bibliotecário. Ó, na minha família tem um. Agora eu tenho um monte de aluno que fala assim, professora, eu sou bancário. Olha a diferença. Por isso que eu falei, esse exemplo é de partir o coração, né? A gente deveria ter uma penca de bibliotecas como a gente tem de banco, né? Mas a gente tem pouquíssimas bibliotecas. Tô falando de livraria, não, tô falando de biblioteca. Aí a Aleide, ela é do sindicato dos bibliotecários. A categoria dela, gente, não se compara à da Luciana. A categoria dos bancários tem de montão, uma penca de gente. Já a da Aleide tem menos. Aí a Aleide fala assim, ô, Pró, eu vou montar uma comissão com 4 membros. Eu vou colocar 2 representantes dos empregados e 2 dos empregadores. Bem pequenininha. Porque o meu sindicato não tem nem muita gente. A minha categoria não tem muita gente. Aí eu digo assim, caramba, tem certeza, Leide? É. Mas, ó, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou respeitando a Constituição. O Estado não pode intervir no sindicato. O sindicalista é que sabe o que a sua categoria precisa. E aí a Luciana vai ter uma visão de que a categoria dela, ó, ferve. Então que ela quer uma comissão bem grandona para atender todo mundo. Já a Leide sabe que a categoria dela é pequena, então ela vai montar uma comissão menor. Como é que isso vai aparecer na lei? Primeira coisa, tem uma diferença nos artigos. O legislador não quis tratar igual comissão montada na empresa e comissão montada no sindicato. A comissão montada na empresa, tô lá no chat, aparece no artigo 625B da CLT. Já a comissão que você quer montar no sindicato aparece em outro artigo. Significa dizer que ele não quis dar o mesmo tratamento para empresa e sindicato. Olha lá no chat, o 625C fala da comissão instituída no sindicato. Aí o aluno vira e diz assim, professora, peraí, no sindicato, então, não tem limite? Não tem limite. Agora, aluno, não tem limite máximo. Agora me ajuda aí. E, ó, pode responder com a mão. Exatamente, né, Luciana? Tem limite mínimo. Porque se eu preciso ter par, qual é o menor número par? 2. Não dá para eu pensar em um membro. Eu tenho que ter no mínimo 2. Tranquilo, minha gente? Então, se vocês quiserem montar comissões dentro da empresa ou dentro do sindicato, vocês vão obedecer a regra maior, pares, uma composição paritária. Mas quem monta dentro da empresa encontra uma limitação que está nas suas mãos. Enquanto que quem monta no sindicato, olha o que a categoria precisa, olha a quantidade de demandas da categoria e tem uma liberdade maior para montar. Aí vamos imaginar, pensando aqui, vou mudar a categoria, tá, gente? Vai ser a categoria dos professores. Que eu tenha 2 comissões. Na empresa que eu trabalho, criaram uma comissão. E no sindicato, também criaram uma comissão. Pergunto a vocês, existe uma hierarquia entre as comissões? Será
que a comissão instituída no sindicato, ela é mais importante que a instituída na empresa? Ou vice-versa? Ah, não, é da empresa, professora, que é muito mais importante? Isso existe? Não. Não existe hierarquia entre as comissões. Não existe. O que a gente sabe e o que está na lei é: você pode provocar até as duas. Provoca lá a comissão da empresa e a comissão do sindicato. E qual será competente? A que primeiro conhecer do pedido. A que primeiro conhecer do pedido é a competente para tentar a sua conciliação. E aí, gente, vamos aqui pensar. O que eu vou fazer nessa comissão? Tentar, comissão de conciliação prévia. Tentar um acordo para não entrar na justiça. Esse prévia é, eu tô fora da justiça, então, para evitar entrar, ter aquela delonga processual, aquilo lá demorar uma eternidade, então eu vou na comissão. Eu vou passar na comissão de conciliação. Agora, eu sei que vocês gostam também de anotar, né? De vez em quando eu vejo vocês estão aí só de cabeça baixa escrevendo. Mas presta primeiro atenção, tá? Na explicação, para depois a gente pensar direitinho nisso. É obrigatório passar pela comissão ou ir à arbitragem antes de ir à Justiça do Trabalho? Não. Esses métodos são métodos alternativos de solução de conflitos. Métodos alternativos. Eu estou te dando uma alternativa. Quer passar na comissão? Quer vir na arbitragem? Eu estou te dando uma tentativa, uma opção fora do judiciário. De repente, Regina vira e fala assim, eu não quero não, vou direto lá no judiciário. De repente, a Regina acha que só quem pode solucionar o problema é o juiz, ela se sente mais segura com o juiz. A gente brinca, né, que é o homem da capa preta. Então, de repente, ela pensa assim, eu vou perder meu tempo indo a sindicato, indo em empresa. Não, eu vou logo na justiça. Não tem problema algum. Aí vem o Cleverson e diz assim, eu não. Eu acho que essa justiça é uma tartaruga. Eu quero tentar alguma coisa fora. De repente é mais rápido. Cleverson, você está coberto de razão. Você sabe que a comissão de conciliação prévia, ela tem 10 dias. Olha para as minhas mãos. 10 dias para tentar solucionar o seu problema. Para tentar o seu acordo. Gente, é um prazo pra lá de curtinho. 10 dias. Aí o Cleverson pensa assim, eu vou entrar na justiça para aquele troço ficar lá demorando 8 anos. Eu vou passar nessa comissão que em 10 dias eu já sei se vai ter um acordo ou se não vai ter. O que eu quero que vocês percebam aqui? Isso mudou, tá, gente? Isso mudou. Antigamente, era obrigatório você primeiro ir ao judiciário, à comissão, para que depois você pudesse ir ao judiciário. Então, antigamente, era um requisito para você poder ir ao judiciário passar pela comissão. Aí o Supremo olhou isso e falou assim, não, é uma alternativa, é uma opção, eu não posso obrigar o sujeito a passar por lá. Eu não posso criar essa ordem. Se tiver comissão, passa na comissão, hein? Não. Eu te dou essa opção e você vai se você quiser. Claro, e se tiver na sua categoria, né? De repente, a Leide ama a comissão de conciliação prévia, fica só de olho, gente, isso é ninja, é rápido, 10 dias. Mas a categoria dela não tem comissão. E aí, ela não tem onde passar. De repente, Regina, que tem uma categoria que tem comissão, não quer ir na comissão. Ela só se sente segura com o juiz. Vai lá na justiça. Então, antigamente,
existiu uma obrigatoriedade que o Supremo derrubou. O que a gente precisa aqui analisar e ter em mente? O artigo 625D de dado. Diz assim, ó, qualquer demanda de natureza trabalhista será submetido à comissão de conciliação prévia. Qualquer demanda será submetida à comissão de conciliação prévia. Aí dá aquele arrepio. Professora, será imperativo? Isso é para me obrigar. Era. Mas o que eu disse para vocês? O Supremo não mudou? O Supremo não entendeu que não pode obrigar ninguém a ir primeiro à comissão? Se algum de vocês aí estiver com a CLT ou com o Vadmecum aberto, e aí não adianta teclar. Não, professora, vou abrir aqui no meu computador. Não. O online não tem remissão. Eu quero real, ali na sua mão, que eu gosto até de dizer assim, aluno, usa ele durante a minha aula, porque você vai fazer uma segunda fase com consulta. Ah lá, isso mesmo, Leide. Porque a segunda fase é com consulta à lei. Aí o aluno fica assim, ó, todo fresco e folgado, seguro. Tô nem aí, gente. A segunda fase é só pegar lá e ele nunca abriu o Vadmecum dele, não sabe nem onde fica o índice. Dá certo? Não dá. Então a gente tem que treinar. Mexe agora. Pega o seu aí. Professor, o meu é velhinho, não tem problema, é só pra gente mexendo. Aí você vai abrir lá, artigo 625D de dado da CLT. Olha embaixo do artigo, tá? Do caput. Se não tem uma remissão dizendo que este artigo foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal e que ele entendeu pela inconstitucionalidade, que não é obrigatório passar pela CCP. Está escrito: Supremo Tribunal Federal julgou ações, eram 4 ações que pediam a inconstitucionalidade. E ele entendeu. Ó, vou ler para vocês aqui do meu, tá? Ó, meu Vadmecum, tá? Eu só joguei ele na minha tela aqui porque é mais fácil, mas é o meu, eu tenho utilizado o da Saraiva. Então eu venho aqui, projeto ele na minha telinha e diz assim, olha, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das ações de inconstitucionalidade 2139, 2160, 2237, as quais questionavam a CLT no ponto em que determina a submissão das demandas trabalhistas à CCP. E a decisão se deu nos termos do voto da ministra Carmen Lúcia, atual relatora. A ministra afirmou ter por inadmissível a obrigatoriedade à submissão da pretensão trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia como requisito de acesso à justiça, a revelar óbice ao imediato acesso ao Poder Judiciário por escolha do cidadão. Eu vou traduzir, né, porque ela falou muito bonito, né? Na verdade, o que ela disse foi o seguinte: gente, você exigir do cidadão passar primeiro na comissão para depois ir no judiciário, você está criando um obstáculo de acesso à justiça. Então, eu vou declarar inconstitucional esse artigo. Este artigo. E você já fica sabendo. Ó, se liga. Se você quiser, você tem aí uma alternativa, que é a comissão. É uma faculdade, é uma alternativa. Você vai se quiser. A Rafaela escreveu assim: estaria correto se lembrar, a gente ligasse o fato de um empregado nem ser obrigado a pagar o valor do sindicato? Então, se ele nem é obrigado a estar no sindicato, ele também não é obrigado a passar pela comissão antes do judiciário? De forma a lembrar? Olha, é interessante, Rafa, porque o que você pode estar aí criando na sua cabeça, né? Eu sou dessas, né? Eu crio uma regrinha de associação para poder memorizar, né? Acho que está passando na sua cabeça assim, gente, eu não sou nem obrigado a me sindicalizar, né? É livre associação sindical. Hoje, nem mais obrigatória é a contribuição sindical. Ah, então eu sou obrigada a passar lá? Não. É esse o paralelo que você está traçando, está perfeito.
tá? Agora, só inclui no seu pensamento o seguinte: você não é obrigado a passar nem na comissão do sindicato, nem na da empresa. Nenhuma delas. Você não é obrigado a passar. Gente, essa letrinha miúda. Quem tá com o Vadmecum aí na mão e câmera aberta, mostra ele aí para mim. Faz assim, ó, para eu ver. Ó lá. Regina, Leide, Luciana, Cleverson, ó, Gleison. Então, mostrando aí o Vadmecum. Não tem uma letrinha miúda fazendo essa remissão? Bem miudinha. Eu falo que é que nem nota de rodapé, que a gente não lê, né? A gente acha que não é importante. Mas essa eu marco de amarelinho. Ela é mais importante do que o artigo, porque ela derrubou o artigo. Perfeito, Luciana. Já estou te vendo aí com uma canetinha amarela na mão. E não tem problema, Luciana, se você vai fazer a segunda fase, qualquer que seja a sua área, e se você quiser usar esse Vadmecum, de você levar ele marcado de amarelo. Você pode levar, tá? Não tem problema nenhum. Marca-texto pode ser utilizado, você não pode escrever, ok? Bom, daí vamos pensar. Tudo bem, professora, é facultativo, eu já sei, não é obrigatório passar pela comissão, mas e se eu passar? O que pode acontecer? Eu vou começar pela primeira hipótese. Não consegui fechar um acordo. Aliás, gente, ninguém tem uma garantia de que vai à comissão e, opa, fechei um acordão. Não existe essa garantia. É uma tentativa de acordo. Tentativa. Ah, professor, então beleza. Se você não conseguir fazer um acordo, não conseguir fechar um acordo, o que você vai fazer? Vai à Justiça do Trabalho. Você vai ganhar, ó, uma declaração de tentativa frustrada de conciliação. Eu tentei, mas eu não consegui. Estou frustrado. Declaração de tentativa frustrada de conciliação. Primeira opção, então, não consegui fechar um acordo. Segunda, fechei um acordo. Olha, gente, agora, de novo, eu vou precisar que vocês prestem atenção, depois vocês anotem. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem interessante. E, aliás, eu uso muito esse exemplo, tá? Muito, 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 muito. Um sujeito, advogado, trabalhava num escritório e foi mandado embora. Só que esse sujeito, deixa eu pensar aqui, ele detesta direito do trabalho. Quem vai ser o meu exemplo? Gleison. Mentira, tá, Gleison? Diz que você gosta de direito do trabalho. Mas no nosso exemplo, o Gleison detesta direito do trabalho. Nunca pegou uma causa trabalhista. Ele é o advogado do cível. Tem carteira assinada nesse escritório, mas ele foi mandado embora. Aí o Gleison lembrou dessas aulas e falou assim, gente, tem uma tal de comissão, de conciliação. Ah, peraí, deixa eu procurar aqui um advogado trabalhista para me dar um help, me dar uma ajuda. E aí o Gleison procura o Cleverson e diz assim, aí, Cleverson, eu tô com uma causa trabalhista minha, tem a tal da comissão, o que você acha? É o Cleverson, eu acho tranquilo, cara, você vai tentar conciliar em 10 dias, você não tem nada a perder, você não paga para ir nessa comissão, vai lá fechar um acordo. Tentar um acordo. Aí o Gleison, conversando com o Cleverson, diz assim, beleza, eu mesmo vou preparar o que eu quero. Olha, eu quero horas extras, eu quero hora noturna, não, quero férias, horas extras e 13º salário. E nem se toca da hora noturna. Aí o Cleverson, tá beleza. Escreve aí o que você quer, eu vou lá com você no dia e te ajudo. Gleison foi lá, falou o que queria, entregou o papel, a petição, a comissão recebeu.
e marcou com a parte contrária para tentar negociar, né? Porque na comissão tem representantes dos empregados e dos empregadores, porque o Gleison vai estar de um lado, o chefe dele vai estar do outro. Marcou lá uma data. Nesse dia, Gleison, olha só o que aconteceu. A gente é só exemplo, tá? Não vão dizer que é bullying, não, hein? O Cleverson, o advogado do Gleison, recebeu uma ligação na hora da negociação. Mas o Cleverson, muito educado, disse assim: ô Gleison, você me dá licença um instantinho que eu vou atender o meu celular? Já volto. Se retirou, atendeu a ligação e voltou. E aí falou assim: e aí, Gleison? Aí o Gleison, ó, todo, hein? Já fechei um acordo. O chefe reconheceu que me deve, só me pediu para parcelar. Aí o Cleverson diz assim: você está satisfeito com esse acordo? Claro! Parcelar não é problema. Não vai parcelar aí em 4 vezes e ó, tá tudo bem. Então, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Eles assinam o termo de acordo. E o Cleverson não estava naquela de vou conferir. Gente, são 2 advogados, né? Um tá ali quebrando um galho pro outro e tal. Nem é obrigatório ter advogado. O Cleverson não imaginou esse acordo que o Gleison tinha feito, se era ruim ou não. Apenas perguntou, né? Você gostou? Tava bom? Eles saem dali e o Cleverson diz assim: ô Gleison, você tem certeza que você achou esse acordo bom? Eu achei esse valor baixo. Aí o Gleison: cara, trabalhava 10 horas por dia. Eu ganhei hora extra. Todo dia ele só pegou lá, calculou minha hora extra, 50% e ó, me pediu para parcelar. Aí o Cleverson começa a ter um mini infarto. Já dá um tacardia nele, ele fala: Jesus, vou empacotar aqui, né? Ele fala: uau, como assim? Peraí. Gente, pega a dica no exemplo. Vocês vão fazer a parte de ética nessa prova, tá? Então, o meu exemplo já vai te ajudar. O advogado tem uma lei própria. E na lei do advogado, que o conhecedor da lei, gente, na hora que ele vai fazer a lei dele, né? Ele chega lá e faz um lobby para essa lei ser, ó, maravilhosa. A melhor lei é a nossa. A nossa jornada de trabalho, ela é de 4 horas por dia e 20 na semana. Salvo para quem tem contrato de exclusividade, cláusula de exclusividade. Mas o Gleison não tinha cláusula de exclusividade nenhuma, ele podia pegar a causa por fora, a causa dele, não tinha problema nenhum. Então, ele não era exclusivo. Se ele fosse exclusivo, a jornada dele seria de 8 horas. Mas ele não era não, gente. Então, a jornada dele era de 4. O Gleison disse que ele trabalhava 10 horas por dia. E olha só o Cleverson morrendo. Olha lá ele infartando. Porque ele pensou assim, meu Deus. Ele calculou 2 horas extras. E, na verdade, ele tinha 6 horas extras todos os dias. E mais! A hora extra do advogado, ela é calculada com um adicional de 100%. Ela é boa para chuchu, gente. De qualquer empregado na Constituição, ela é de 50% no mínimo. A nossa é de pelo menos 100%. Aí o Cleverson pensando, né? Ferrou. O cara me faz um acordo de 2 horas extras, ele na verdade tinha direito a 6. Calculadas a 50%, era para calcular isso a 100%. Tem noção, Gleison, de quanto você perdeu? O seu acordo foi péssimo. Horroroso, 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 horroroso. E você se achando, não, ele só pediu para parcelar, caiu no papo do patrão. E agora, Gleison, o que você pode fazer? Nada. Você pode procurar um ombro amigo para chorar, uma beira da calçada para ficar lá, oh, meu Deus, e agora? Mas não pode fazer nada, você não pode recorrer. Ninguém colocou uma faca no seu pescoço. E você também não pode brigar com o Cleverson, não.
Fala para ele, você foi atender o telefone? Não, ele voltou e ele te perguntou. Olha a comunicação. Qual foi a pergunta que ele te fez? Ele disse, você está satisfeito com esse acordo? Qual foi a resposta que você deu? Tô. Ele só pediu para parcelar. Senta e chora, Gleison, agora já era. Aí eu vou piorar, né, gente? Porque a história, vocês sabem que a minha novela é mexicana, né, gente? Tem que ter tudo, né? Então, no final, lembra que eu disse, né? Vocês vão achar que a professora é Forrest Gump, contadora de história, mas a história tem um glamour. Para piorar a vida do Gleison, ele trabalhava 10 horas por dia e até as 10 horas da noite, tá, Gleison? Aí vira-se o Cleverson e diz assim, já vou te responder. Ô, Gleison, você negociou também a hora noturna? Aí o Gleison, né? Claro que não, né? Eu trabalhava só até as 10 horas da noite, né? Isso não. Aí o Cleverson, sem bullying, tá, Cleverson? Perdendo os cabelos, perdendo. No final da história, tu tá careca mesmo. Você vai dizer assim, Isabelle, o que você fez? Ele fala, cara, o advogado, a hora noturna do advogado começa às 8 da noite. Do urbano, seletista, começa às 10. Mas você é advogado, cara. A tua lei tem tudo de bom. A sua jornada é de 4 horas, o seu adicional de hora extra é de 100%. E a sua hora noturna começa às 8 da noite. É sério que você não negociou hora noturna? Não. Aí o Gleison perguntou para mim, não. Perguntou para o Cleverson. Ô, Cleverson, ô, doutor Cleverson, me diz aí. Esse acordo não tem que homologar, não? Não. Você não assinou? Ele é extrajudicial. E tem mais, ô, Gleison. Esse acordo, ele dá uma quitação, ó, geral. Você não pode reclamar mais nada. Ah, ô, doutor Cleverson, que isso? Olha o que está escrito. O acordo foi de X. Isso aqui é para hora extra. Não tem hora noturna ali? Não, Gleison. Isso aqui não é direito civil, não. Isso aqui é direito de trabalho. E o artigo 625E da CLT. Ih, gente, entreguei que eu sou bem carioca, né? Ou então 625E da CLT. Ele diz o seguinte. Não tem para onde a gente correr, gente. Isso é previsão legal. O artigo fala, aceita a conciliação, será lavrado o termo, assinado pelo empregado, pelo empregador ou por seu preposto, e pelos membros da comissão, fornecendo-se cópia às partes. Fornecendo-se cópia às partes. Você vai dizer assim, tudo bem, professora. Assinamos, ele me deu uma cópia, parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quantas parcelas expressamente ressalvadas. Ô, Gleison, você ressalvou alguma coisa nesse acordo? Você disse assim, ó, negociamos, mas não entrou nesse acordo meu 13º. Não entrou nesse acordo a hora noturna. Esse valor, vou ressalvar aqui porque não está aí dentro. O Gleison não ressalvou nada. E aí a resposta para o Cleverson, quer dizer, do Cleverson para o Gleison foi, cara, lamento te informar, mas este acordo não tem ressalva. Então, você não pode entrar na Justiça do Trabalho para reclamar nada. Você deu uma quitação para esse empregador. E aí, gente, assim, de verdade,
Claro que eu disse a vocês que a minha novela é mexicana, eu romantizo, eu conto, né? Eu falo, é bem grave, ele senta na calçada, ele chora, o outro perdeu todos os cabelos e tal. Mas, numa boa, diante de uma situação dessa, na vida real, as pessoas não querem ir à comissão de conciliação prévia porque elas têm medo. Elas têm medo de esquecer alguma parcela e aquilo ali dá uma quitação geral. Então elas são mais conservadoras e pensam assim, ó, que nem eu disse que a Regina pensava, não, eu quero que o homem da capa preta decida. Porque eu sei que a sentença do juiz, ela só vai valer para aquilo que está no pedido. Se eu quiser pedir alguma coisa e tiver no prazo, eu entro com outra ação. Então, isso esvazia a comissão. A gente, tecnicamente, na vida real, a gente não busca a comissão. A gente fica sempre pensando assim, eu não vou correr risco de entrar nessa comissão, não, fechar um acordo de tudo. Agora eu preciso que vocês pensem comigo na prova. E na prova, eles contam o problema assim como eu falei para vocês. Do sujeito que vai na comissão, que fecha um acordo, mas que ele não ressalva nada. E que esse acordo é ruim, ele se arrepende. E aí, Gleison, eles já perguntaram o que você perguntou no chat. A primeira coisa que eles querem saber é, mas esse acordo tem valor? Ele não foi homologado. Tem, né? Porque ele não carece de homologação. Não existe homologação para esse acordo. Ele é um título que você adquire fora do judiciário. Por isso eu disse, é um título executivo extrajudicial. Então, eu não tenho que pegar esse acordo, levar na justiça e pedir a chancela do juiz. Senhor juiz, ó, diz que tá legal esse acordo aqui para mim? Não. Não, não, não. E se não tem ressalva, quitação geral. Ó, pra gente também guardar, tá? Ó. Se tiver ressalva, pode reclamar. Vamos fazer essa associação? Se tiver ressalva, pode reclamar. E você reclama o quê? O que está na ressalva. Vamos voltar para o nosso exemplo. O Gleison fez uma ressalva. Cleverson falou assim, coisa boa, tem ressalva, vou cruzar os dedos para a senhora noturna. Aí o Gleison, 13º salário do ano passado. Foi a única coisa que ele não queria me pagar, disse que não, isso deixa para lá, é isso que eu ressalvei. Qual é o único direito que o Gleison pode entrar na justiça e reclamar? O que está na ressalva. 13º salário do ano passado. Aí a gente para e diz assim, puxa, coitado do Gleison. Mas vocês entenderam que eu quero esvaziar a justiça do trabalho? Se eu permitir você passar na comissão, fecha um acordo e vai à justiça, eu não esvazio a justiça, gente. Você vai na comissão, bota o dinheiro no bolso e vai na justiça reclamar também? Então eu quero uma quitação. Por isso, eles foram muito rigorosos com esse artigo 625-E. E, ó, eu vou além, tá? O Supremo Tribunal Federal analisou esse artigo. Não pensem vocês que não pediram a inconstitucionalidade dele, não. A galera que tem direito civil na veia fica, ó, para morrer, diz que isso é um absurdo. Que quitação geral é essa, assim, ó? Quita tudo? Como? O Supremo disse assim, é isso mesmo. E aí é interessante, porque o Supremo, quando recebeu o pedido de inconstitucionalidade, tinham 2 itens para ele analisar. O 625-D e o 625-E. Ele disse assim, acolho em parte. O 625-D é inconstitucional. Eu não vou obrigar ninguém a ir à comissão para depois ir na justiça. Agora, o 625-E, esse é constitucionalíssimo. Não tem problema nenhum. Então, é assim, ó, Gleison, você não quis ir na comissão?
por sua conta e risco. A Regina disse assim, o empregado é leigo, por isso ele não vai mais na comissão. Você entende? Porque em algum momento alguém contou essa história para ele, que eu falei aqui com vocês, num formato assim, bem pro leigo entender. E aí ele virou e falou assim, eu que lá quero ir nessa comissão e vou além. Nós não somos advogados? Gente, ó, a palavra tem poder, tá? Nós somos advogados. A gente está em busca dessa vermelhinha. Então já vamos mentalizar a gente com ela na mão. A hora que alguém bater na porta do seu escritório para tirar essa dúvida com você, numa boa, você vai recomendar ele ir na comissão de conciliação? Não, né? É um risco, não é? A não ser que seja assim, olha, a Luciana bateu lá no meu escritório e disse assim, Isabelle, olha, aliás, gente, eu durante muitos anos, o primeiro escritório de advocacia que eu trabalhei, advogava para grandes empresas, né? E eu tenho uma pós em direito empresarial, mas que não é o direito empresarial de hoje não, tá, gente? Na minha época era direito comercial. Esse direito empresarial era a visão da empresa na ótica de todos os direitos, do direito tributário, do direito do trabalho. Então, eu me especializei na ótica do empregador, né? E aí fui trabalhar num escritório que só advogava para a empresa. E uma das empresas que a gente advogava era o SBT, que paga tudo muito direitinho, muito direitinho. Quando tinha uma ação, era uma coisinha ou outra assim que escapava. Então vamos imaginar que a Luciana, que seja uma funcionária lá do SBT, me procure e diga assim, Isabelle, eu sempre recebi tudo direitinho, mas na hora deles calcularem a minha rescisão, eles esqueceram de me pagar o 13º proporcional. Pagaram férias, pagaram aviso prévio, saldo de salário. Assim, é pontual, sabe, Luciana? Você veio com o objetivo. Eu não tenho nada para reclamar. Eu trabalhava em hora extra, ganhava hora extra. Eu trabalhava à noite, ganhava à noite. Aqui eles paparam mosca. Aí eu vou dizer, ô Luciana, vamos à comissão de conciliação? A sua categoria, vamos imaginar que a categoria dela seja jornalista. A sua categoria tem comissão? Então, vamos lá, a gente só vai pedir 13º, proporcional, beleza. Então, a maior parte das pessoas querem de A a Z. E por isso elas não vão à comissão. Agora, quando é um pedidinho ou outro, na vida real elas acabam indo. Vamos pensar em termos de prova. Ó, muitas questões sobre comissão de conciliação prévia. Por que eu peguei uma aula para falar de arbitragem, de CCP? Porque é importantíssimo. Cai de montão. Porque tem muita gente que vai assim, ó, eu vou com a minha prática, eu vou com o meu dia a dia, e não lê a lei. E não lê essas linhas pequenas que falam do que o Supremo julgou, do que o Supremo decidiu. E agora não, vocês já estão prontos para responder qualquer questão. Então, ó, passar na comissão vida real, a gente não vai, né? Mas na prova, a gente sabe tudo de comissão. Montar a comissão, monta quem quiser. Eu trabalho numa faculdade que não tem comissão. Aqui no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Professores não tem comissão. Não tem. Agora, se tiver e eu quiser, eu posso passar lá. Então, monta quem quiser. Se montar na empresa, ó, no mínimo 2, no máximo 10. No sindicato, cada sindicato sabe. O sindicato é sem lei, né? Ele é que sabe a regra dele, ele é que faz a lei dele, o acordo e a convenção são as regras do sindicato. Ele que cria a regra dele. Pode escolher, se tiver nos dois, qualquer um dos dois, você pode submeter o seu problema. Agora, passou lá, não fechou um acordo, pega uma declaração de tentativa frustrada. Pega essa declaração, vai na justiça e reclama. Não, professora, eu fechei um acordo, então agora, ó, não reclama. Mas aqui, gente, sabe o que pode acontecer?
passei na comissão, fechei o acordo, tipo Gleison. Nem foi bom, né, Gleison, seu acordo. Mas para piorar a sua situação, a empresa não pagou o acordo. Lembra que ela pediu para parcelar? Ela disse assim, ó, vou parcelar em 4 vezes e tal, não dá para eu pagar tudo de uma vez. E o Gleison, né? Pô, beleza, parcelar não tem problema nenhum. Aceitou. Ela não pagou. O que você pode fazer? Cobrar. Cobrar é ação de execução. Você pode executar. É uma ação de execução de um título extrajudicial. De um título que você adquiriu fora da Justiça do Trabalho. Gleison, se você quisesse entrar na Justiça, não passou lá na CCP, foi na Justiça você fechou um acordo, esse seria um acordo judicial. Mas não foi esse o meu exemplo. Você fechou um acordo aonde? Na comissão. E onde é que fica a comissão? Ou na empresa ou no sindicato. Então, esse é um título extrajudicial. Aí você pega esse título e entra com uma ação de cobrança. Só que, tecnicamente, a gente chama de ação de execução. Ação de execução de um título extrajudicial. Vamos continuar aqui, hein? Quero ninguém voando, dormindo, cochilando. Ligados comigo. Qual vara do trabalho o Gleison vai buscar? Qual será essa regra de competência para executar? É a mesma que eu ensinei para vocês na aula passada? De uma reclamação trabalhista. Quem vai escrever lá no chat? Qual é a minha regra de competência? Vara do trabalho. Beleza, mas qual, gente? Ô, Gleison, você tem um amigo que é juiz do trabalho. Você pode levar lá para o seu amigo? Julgar a sua causa? É a do lugar que você mora? Qual é a nossa regra de competência? Local que a gente trabalha. Local da prestação de serviços. Então, eles fizeram assim, quer executar? Vai no mesmo lugar que você entraria com uma reclamação trabalhista. Você vai encontrar isso? Olha lá, ó. Artigo 877-A da CLT. 877-A. E o legislador aqui, gente, muito interessante, ele virou e disse assim, olha, a regra é igual à da fase de conhecimento. Vou colocar o artigo aqui, só para que vocês possam ver. Deixa eu cortar ele aqui para vocês, que eu vou colar ali no chat, para vocês olharem a regra de competência. Só que dessa vez, ele não vai entrar com uma reclamação trabalhista, ele vai entrar com uma ação de execução. Deixa eu botar aqui o artigo. Olha lá no nosso chat. É competente para execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Então, eu não vou olhar aonde ele mora, aonde ele foi contratado, eu vou olhar o local que ele trabalhou, porque aí é mais fácil produzir provas ali. E aí, olhando o local em que ele trabalhou, ele vai dizer assim, opa, professora, então, perfeito, lá eu entro direto com uma ação. Exatamente. Você
Pulou a fase de conhecimento, você já entra cobrando aquele valor. Você não pode discutir mais nada, você só pode cobrar. A ação de execução é ação de cobrança. Entendido, pessoal? Sacudindo aí a cabeça, fazendo um sinal de que estão vivos, acordados. Ninguém no mundo da lua. Ó. Marta também deu um ok ali, Cleuzinha. Ah, Lúcia fez até um joinha aí, ó. Tecnológica. Wellington também. Gente, são tantos alunos que eu fico com 2 páginas aqui. De vez em quando eu vou mudando de página assim para ver todo mundo. Então, olha só. Tô aqui, Sibeli, ó, sim, prof. Isso mesmo. Esse artigo também serve para a arbitragem? Sim, esse é um artigo, na verdade, qualquer coisa que você adquira fora do judiciário e venha cobrar, você vai utilizar esse artigo, essa regra da competência, tá? A fase da execução, ela é muito legal, gente. Eu gosto muito da execução trabalhista porque ela está escrita na lei, não tem assim controvérsia, não. Aí vocês vão dizer assim, mas Isabel, na prática, o juiz quer dar celeridade ao processo para botar o dinheiro no bolso e acaba aplicando o processo civil. Mas, tecnicamente, é o processo do trabalho, tá? Então, é essa a nossa regrinha, tá bom? Então, vamos lá. Agora, ó, eu quero pensar o seguinte. Eu disse que o prazo que a comissão tem para tentar o nosso acordo é muito rápido. Alguém lembra qual é o prazo? Olha lá, 10 dias. Isso mesmo. Luciana, Wanda, Leide, Regina, tá aqui, 10 dias. Só que, vamos pensar aqui. Gente, sempre construindo um problema, tá? O Gleison, quando ele procurou o Cleverson, ele disse assim, olha, Cleverson, doutor Cleverson, eu saí da empresa tem 1 ano e eu até hoje não coloquei essa empresa na justiça, porque eu acho que se eu colocar na justiça eu vou ficar queimado. O pessoal fala muito isso, né? Ai, se eu colocar meu patrão na justiça, eu não vou conseguir mais emprego nessa área. Eles se falam, eles fazem uma tal lista, sabe, daqueles empregados que não vão ser admitidos em canto nenhum. Isso é realidade, tá, gente? A gente tem esse medo mesmo. A gente fica com esse receio, né? Aí o Cleverson vira e diz assim, pô, Gleison, vamos primeiro lá na CCP? Se não der certo, a gente vai lá na Justiça do Trabalho. Eu agora vou mudar o meu exemplo, tá? O Gleison foi e ele não fechou aquele acordo horroroso, tá, Gleison? Agora você chegou lá, você sacou que aquele acordo era ruim pra caramba, você lembrou, você estudou isso em ética, em direito do trabalho, você sabe tudo que o advogado tem direito. E falou assim, ó, não caio nessa não. Esse acordo aí, ó, tá ruinzão. Não fecho, não aceito esse acordo. Lembra que você saiu com uma declaração de tentativa, ó, frustrada. Tentou, mas não conseguiu fechar um acordo. A minha pergunta é a seguinte. Gente, quando você sai do emprego, seja porque te mandaram embora, porque você pediu demissão, porque foi justa causa, porque o contrato acabou, não interessa. Você não tem a vida toda para buscar a justiça. Existe um prazo prescricional. Existe um limite de tempo para o judiciário te atender. Lembra que o direito não socorre a quem dorme. Então, você tem até 2 anos para buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Até 2 anos. Até 2 anos. Só que o Gleison passou pela comissão. Tentou fechar um acordo e não conseguiu. Esse prazo prescricional, ele sofre alguma interferência?
Eu, quando dei o exemplo, eu disse assim, ó, o Gleison demorou 1 ano para procurar o escritório do Dr. Cleverson. Já tinha passado 1 ano. Aí, ele não conseguiu fechar um acordo. Quanto tempo ele tem ainda para buscar a justiça? Será que ele tem 2 anos? Será que ele só tem 1 ano? Porque já queimou 1, né? O que acontece com o prazo prescricional? Ângela escreveu 2 anos. Você acha que ele ainda tem 2 anos para entrar? Deixa eu ler aqui para vocês um artigo que fala do prazo, que é o 625F. Ele diz assim, ó, as comissões de conciliação prévia têm um prazo de 10 dias para realizar a tentativa de conciliação, a partir da provocação do interessado. Então, provocou, tem 10 dias. A primeira coisa que ele me disse foi isso. Se chegar no último dia e você não conseguir fechar um acordo, ó, declaração de tentativa frustrada. Passou o prazo, não consegui fazer nada. Aí vem o artigo 625G, que diz assim, de novo, super carioca, né, gente? O meu abecedário é totalmente diferente, né? É o F, o G, tem gente que é o F, o G, não é? Todas as vezes que eu estou dando aula em outro estado, os alunos falam assim para mim, professora, pelo amor de Deus, chega a doer o ouvido, né? Porque o do carioca, gente, é muito alto, né? E, F, G, né? A nossa letra é muito, né? Ó, então lá no 625G, ele diz assim, ó, o prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da comissão de conciliação prévia, recomeçando a fluir pelo que lhe resta a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo de 10 dias. Pensa aqui comigo, gente. Raciocina só. Se ele demorou 1 ano para procurar o advogado, foi na comissão, não conseguiu fechar um acordo, ele tem ainda 1 ano. Porque no total são 2, mas já passou 1. Como é que eles fizeram com a prescrição? Ó, suspenderam. Suspende o prazo e ó, para de contar. Eu amo esse artigo, porque ele é muito bem escrito. Ele explica o que é a suspensão de prazo. Imaginem vocês um carro que vai subir uma serra e de repente cai uma chuva, cai uma barreira. Tem como passar? Essa passagem, ela está interrompida, concorda? Ele não tem que voltar e procurar outro caminho? Interrupção de prazo é isso. Quando cai uma barreira e interrompe a passagem, você volta para o início. Então, quando interrompe, volta para o início. Ideia, minha linda, também de Salvador, beijo! Agora, e suspensão do prazo? Ó, suspende é parar e volta pelo que resta. Vou dar outro exemplo. O Gleison agora demorou 1 ano e meio para procurar lá o escritório do Dr. Cleverson. Provocou a CCP, não conseguiu fechar um acordo. E agora, Gleison, quanto tempo lhe resta para buscar o judiciário? 6 meses, Lu. Luciana só fez assim, né? Ó, 6 meses. Isso mesmo, Ângela, isso aí é Leide. Por quê? Porque ele demorou 1 ano e meio, já passou 1 ano e meio. Então tá lá, né, Lúcia? Só resta agora 6 meses. Aí vem o Gleison e pergunta assim, ó, a CLT contempla o prazo prescricional no caso da execução do título, do acordo? A CLT não contempla esse prazo.
nós utilizamos como interpretação este mesmo prazo da extinção do contrato de trabalho para você cobrar, para você executar, tá? Então, também é um prazo de 2 anos. Tranquilo? Gente, interessantíssimo. Ó, 10 dias no máximo, perfeito? Aí você vai dizer assim, professora, 10 dias com prazo suspenso? Olha aqui para minha mão. Faça de conta que aqui, ó, no 6º dia, o Gleison tentou o acordo. Vai ficar suspenso só por esses dias que ele estava tentando negociar. Esses 4 aqui, ó, já era. Aqui já está contando o prazo prescricional. O artigo 625G, e eu quero muita atenção com esse artigo, ele diz assim, ficará suspenso pelo tempo que você tentar o acordo, que não pode ser maior do que 10 dias, mas pode ser menor, não pode? Pode ser menor. Pode ser menor. Entendido? Pessoal, comissão de conciliação prévia não tem nada de difícil. Arbitragem não tem nada de difícil. São 2 pontos assim, ó, muito tranquilos da gente estudar. Só que a gente tem que ter atenção para lembrar, primeiro, que em arbitragem estamos em processo do trabalho, direito do trabalho. Então, a gente tem peculiaridades. E em relação à CCP, idem. São meios de se tentar uma conciliação. Meios alternativos, fora do judiciário. Vocês sabem que algumas vezes em prova, olha só, misturando com a minha aula passada, tá? Eles perguntam assim, quais são os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho? E aí, como a gente pensa assim, puxa, mas eu estudei com a Isabelle, arbitragem, CCP, vara do trabalho, TRT, TST, lembrei que na vara tem a distribuição e tal. Ok, gente. Só que vamos lá. Arbitragem e CCP são órgãos do judiciário? Não. Então, eu tenho 3 cascas de banana. 3. A arbitragem, a CCP e o STF. O Supremo Tribunal Federal é do judiciário, mas ele é trabalhista? Não. Ele é o guardião da Constituição. Ele atende tudo quanto é que é área. Ele atende eleitoral, ele atende o civil, ele atende penal, ele atende trabalho, ele atende todas as áreas. E também trabalhista. Então, ele não é um órgão específico da Justiça do Trabalho. Entendido? Ficou bem claro para vocês? Olha só, eu vou avançar, porque lembra que a gente falando de processo, procedimentos, a gente mostrou aqui? Então, o que eu quero hoje com esses 2 pontos? Pensar o seguinte, gente, isso vale para qualquer causa, pequena, grande. Professora, eu tenho uma causa muito pequena, eu posso submeter à comissão? Pode. Você pode submeter à comissão qualquer causa. Assim como na arbitragem. Eu quero ir para a arbitragem discutir R$1. Pode, mas você tem que ser um empregado que tenha um salário top, né? Mais do que 2 tetos da Previdência. Mas a discussão em si é de qualquer valor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora, ó, tentei, passei pela comissão, fui lá na arbitragem, não consegui nada. Eu vou para a justiça. E na justiça, eu vou separar os procedimentos de acordo com o valor da causa. Se você quiser pedir um valor alto, o procedimento é ordinário, é o comum. Se você quiser pedir um valor baixo, o seu procedimento é sumaríssimo ou sumário. Então, o valor da causa só faz diferença dentro da Justiça do Trabalho, não fora. E, ó, de novo, atenção, atenção, atenção.
Pelo amor de Deus, não esqueçam. Aqui não tem juizado especial. Então, é aquele juiz da vara do trabalho que vai julgar tudo quanto é que é problema nosso. Seja uma causa grandona ou uma causa pequenininha. Ele muda a cor da capa do processo, se for processo físico, ou a forma de autuar, se for processo eletrônico. Então, procedimento mais rápido, você só tem dentro do judiciário, que é o sumaríssimo. Fora do judiciário, eu não tenho essa questão de procedimento. Tranquilo? Bom, então, falamos de arbitragem, falamos de CCP. Na aula passada, organizamos a Justiça do Trabalho, falamos de competência. Agora, eu quero falar com vocês da reclamação trabalhista. Aquela que a gente foi distribuir. Mas vocês estão muito acostumados com ela escrita. Não é isso? Todo mundo fala do PJE. Professora, processo judicial eletrônico aqui, ó, na minha cidade tudo já está eletrônico. Não, na minha ainda tem coisa de papel, tá? Ok. Agora eu pergunto a vocês, alguém já viu uma reclamação verbal? Olha, eu já tenho de formada e tal, 25 anos de experiência na área. Eu só vi uma vez. Em compensação, em prova, eu já vi de montão. A beça, a beça, a beça. Exatamente pela cara de espanto que vocês fizeram. Verbal? Como a gente não vê na prática, a gente não se liga no que está na lei. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso cai em prova. Olha só, gente. Eu não preciso de advogado para ir à Justiça do Trabalho. É o chamado ius postulandi. E eu posso fazer a minha reclamação de boca. Isso se chama reclamação verbal. Aliás, eu no escritório modelo, gente, já ouvi cada pérola que vocês, nossa, não acreditam. Uma vez o sujeito virou e falou assim: eu vim aqui porque eu tive lá na justiça tentando fazer uma reclamação bucal. E ele achando que estava falando difícil, me dava um nervoso, parecia que ele estava vindo do dentista, né? Aí eu, mas é verbal. É, de boca, é bucal. Bucal, a reclamação bucal, a reclamação verbal. E ele não conseguiu. Ele chegou no distribuidor e falaram assim, ah, não, reclamação verbal não, traz isso por escrito. Mas tem essa possibilidade. Se eu estou falando de um acesso à justiça, de um leigo, de um sujeito que não tem conhecimento do direito, ô minha gente, eu não posso furtar o sujeito, porque ele tem que levar por escrito o acesso à justiça, não, ele pode verbalizar. Agora, palavras o vento leva. Gente, eu dou a mesma aula para 5 turmas diferentes. São 5 aulas diferentes. Numa eu puxo um exemplo, numa eu falo numa ordem, numa eu falo numa outra. Não é assim? Imagine uma reclamação verbal. Um dia eu ia falar uma coisa, no outro dia eu ia falar outra, sabe? E aí? Então ela é verbal para quem narra, para quem pede. Mas o juiz vai determinar que um serventuário faça o quê? Ó, coloque no papel. Reduza a termo. Escuta isso, reduzir a termo, vou colocar no chat. É colocar no papel. É transformar em escrita. Transformar em escrita. Agora, quem transforma isso em escrita? Aqui eu quero atenção. Olha só, vou usar agora a Cleuzinha no meu exemplo. A Cleuzinha deve estar ali tomando um suquinho, que de vez em quando eu vejo ela sair e voltar, ó. Olha só, Cleuzinha. A Cleuzinha chegou na Justiça do Trabalho para fazer uma reclamação no local da prestação de serviços, no local que ela trabalhava. Quando ela chegou lá, ela viu que tinha mais de uma vara do trabalho.
Então, qual órgão que a Cleuzinha procurou? Distribuidor. Ela foi ao distribuidor. Presta atenção, Cleuzinha, você chegou no distribuidor e disse assim, olha, eu, Cleusa, quero fazer uma reclamação contra a empresa X, meu patrão, meu ex-patrão, já vai sair de lá. O distribuidor distribui, só isso, gente, só isso. Ele vai dizer assim, ó, dona Cleusa, sua vara do trabalho é a 5ª vara. Eles é que vão julgar a sua causa. Ok, o que tem na causa da Cleuzinha? Não sabemos ainda. Ela já verbalizou? Não. Ela só distribuiu. A Cleusa tem 5 dias para comparecer à secretaria da vara e verbalizar. E o serventuário vai colocar no papel. Como é que se chama isso juridicamente? Reduzir a termo. Então, o serventuário reduz a termo. Agora, Cleuzinha esqueceu. Distribuiu. Foi para casa e esqueceu de ir até a secretaria reduzir a termo. Cleuzinha, o seu prazo era de 5 dias. Passou esse prazo e você não foi reduzir a termo. O seu processo será arquivado. Arquivamento é igual a uma extinção sem mérito. Gente, é óbvio que extingue sem mérito, né? Eu nem sei o que a Cleusa quer. Ela não foi lá falar. Mas olha que esquisito. Eu extingui sem mérito uma reclamação da Cleusa contra a empresa X. E agora eu vou botar a Cleuzinha de castigo. Cleuzinha vai perder o direito de reclamar por 6 meses. Isto se chama perempção. Gente, se liga, eu tenho 2 perempções para explicar para vocês. Essa primeira é que é a grande novidade que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a gente não vê isso no dia a dia. Então, quando cai em prova, né, a gente diz, ih, peraí, que isso? Então, se liga. A pessoa vai fazer uma reclamação verbal. Pode? Todo mundo aí, pode? Pode. Ela vai numa vara do trabalho do local da prestação de serviço. Se tiver mais de uma vara, vai ter um órgão chamado distribuidor. Cleuzinha chega nesse órgão distribuidor e distribui, que é só isso que ele faz. E aí ele vai dizer assim, ó, estou distribuindo a ação da Cleuzinha em face da empresa X e quem vai julgar é o juiz da 5ª vara. Toma aqui, dona Cleusa, um comprovante de que a senhora distribuiu. Está aqui o seu protocolo. E aí, dona Cleusa tem 5 dias para comparecer à secretaria da vara e contar a história dela que vão colocar no papel. Reduzir a termo. Cleusa não vai. O processo, então, é arquivado. Significa dizer que o juiz não entra no mérito. E a Cleusa vai ficar de castigo 6 meses. Ela vai perder o direito de reclamar na Justiça do Trabalho por 6 meses. E o nome dessa perda do direito de reclamar por 6 meses é perempção. Perempção. Cleusa perde o direito de reclamar por 6 meses. Perempção. Professora, isso está escrito na lei? Sim. Se vocês abrirem no artigo 731 da CLT, o legislador disse que a Cleusa, se não reduzir a termo num prazo de 5 dias, ela perde o direito de reclamar por 6 meses. Este foi o meu
primeiro caso de perempção, tá? Priscila me pergunta assim, esse prazo é em dias úteis ou não, professora? Não, não são dias úteis, tá? São dias corridos. Quando o legislador quer dar em dias úteis, ele diz como a contagem vai ser feita e fala em dias úteis, ok? Agora vamos aqui, pensar no seguinte. Vou mudar o exemplo, tá? Ó, primeiro exemplo, artigo 731 da CLT. Agora a história é a seguinte. A Cleusa entrou com uma reclamação trabalhista. Reduziu a termo, tudo bonitinho. E faltou a audiência. Foi marcada uma data de audiência para ouvir partes, testemunhas, interessados. E a Cleusinha faltou. Ó, nem aí, gente, deu de ombros, faltou, não tem interesse. Ó, a audiência dela, ela não vai. Olha eu puxando a orelha dela. É arquivado e extinto sem mérito. A Cleusa pode entrar com outra reclamação trabalhista? Pode. Extinguiu sem apreciar o mérito, no dia seguinte ela entra com outra. Tanto faz se escrita, se verbal, entrou com outra. Cleusinha, o juiz marcou uma data para sua audiência. E a Cleusinha faltou novamente. Cleusinha, agora eu vou te dar um castigo. Se você faltar por 2 vezes a audiência, não no mesmo processo, tá? Extinguindo sem mérito, entrou com outro, extinguiu sem mérito, né? Então, você faltou de novo, arquivou, você não teve interesse. Agora você vai ficar naquele castigo de 6 meses. Vai perder o direito de reclamar na Justiça do Trabalho. Isso se chama, esse castigo, ó, perder o direito de reclamar por 6 meses é igual a perempção. Tá no nosso chat. Isto é, perempção. Só que foi assim, ó. Tem 5 dias para reduzir a termo, para colocar no papel. Não foi? Já perdeu 6 meses o direito de reclamar. Castigo. O outro caso, ele te deu 2 chances. Você faltou 2 audiências. Arquivou 2 vezes o seu processo. Então, você só vai entrar com a terceira 6 meses depois. Questão de prova e casca de banana. Lu, fica ligada aí, preste atenção. Olha lá, Leide. Regina, Deia, os meninos, Cleverson, Gleison. Olha só, gente. Imagina só, e eles fazem isso na prova. Eles dizem assim, ó. A Cleusa deu entrada numa reclamação trabalhista e faltou a audiência. Tá, Cleusa? Ó, entrou, escrito, verbal, o que quer que seja, marcou a audiência, faltou. Faltou, arquivou, pode entrar com outra. No dia seguinte, beleza? Ela entra com outra. Só que agora o juiz diz assim, Dona Cleusa, está inepta a sua petição inicial. Vou arquivar. Extinguir sem mérito. Cleusa, você pode entrar com outra? Pode, Lu. No dia seguinte? No dia seguinte, Lu. Eu só vou colocar a Cleusa de castigo se o segundo arquivamento for o quê? Faltar a audiência. Fica atento a isso, gente. Esse castigo de 6 meses é se ela faltar a audiência. Não é qualquer arquivamento, não. Se extinguiu por inépcia,
Não conta aquele prazo de 6 meses, não. Isso é casca de banana de prova. Eles colocam que arquivou 2 vezes e querem saber se vai ter perempção. Não. Onde é que a gente vai ler esse castigo de faltar a audiência? Artigo 732 da CLT. O castigo de 6 meses é para quem falta 2 vezes a audiência. Entendeu, Lu? Na hora você falou assim, não tem problema, mas entendeu? Na verdade, a gente seduz o aluno, o candidato, dizendo assim, extinguiu sem mérito, de novo. Aí a gente, opa, com a terceira só depois de 6 meses. Não. Porque para você aplicar aquela punição de 6 meses, colocar ela de castigo, os arquivamentos precisam ter sido por qual motivo? Ter faltado a audiência. Entenderam? Ficou claro? Bom, deixa eu abrir aqui o microfone de vocês. Deixa eu dizer para vocês aqui. A gente chegou ao final da nossa segunda aula. A nossa próxima aula, que já está agendada, deixa eu dizer aqui a data para vocês, será no dia 19 de janeiro. Então, prestem atenção, hoje é dia 5. A gente teve um intervalo pequenininho entre a primeira e a segunda aula. Agora, a gente vai ter 2 semanas para a próxima aula. Compromisso, gente, pode prometer com a mão no vadimeco, né? Prometo, ó, tem que prometer para passar, que vai fazer a prova no formato que eu ensinei a vocês na aula passada. Algumas pessoas não puderam assistir, já está disponível no meu canal do YouTube, assim como estará disponível no Google Classroom de vocês, tá? Rafa vai postar. Só peço que vocês tenham paciência um pouquinho. A gente ontem teve uma grande perda, a vozinha do Rafa faleceu, que é minha tia-avó, né? Então, foi um momento muito difícil, e aí, por conta disso, as coisas se atropelam um pouquinho, mas depois, com toda certeza, ele vai poder fazer essa postagem da aula, material, tudo direitinho. Nós estamos dentro do tempo, então vamos ter calma. E aí eu vou pedir a vocês, a gente sempre gosta de encerrar a nossa aula com uma oração, e eu gosto de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, para que a gente reze esse Pai Nosso e essa Ave Maria na intenção da minha tia Bagá, que é a vozinha do Rafa, tá? Para que ela descanse em paz, ela esteja lá na morada do Senhor, assim como quero pedir nessa nossa oração que o nosso ano de 2021 seja um ano repleto de saúde para todos nós, que a gente tenha condições de estudar para fazer uma boa prova, para poder trabalhar, se a gente for reciclar, enfim, mas que venha um ano abençoado. Eu sempre falo que assim, tudo que a gente tem a desejar para o outro é saúde, porque o resto a gente corre atrás. Com a nossa saúde capenga fica sempre mais difícil, e ainda assim, né, Déia? A gente é guerreira, a gente está de pé, a gente está lá, né? Eu falo que a gente tem a teoria do bambu, a gente enverga, mas não quebra, né? Vambora! Então, vou pedir a vocês que a gente tenha nas intenções da nossa oração, não só Tia Bagá, mas um ano de 2021 de muita saúde, ok? Vamos lá, então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito obrigada.
Senhor, por essa nossa aula. Muito obrigada, minha Virgem Maria, por ter iluminado a gente. Que tenhamos uma ótima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo bem grande para todos vocês. Pessoal aí de Salvador, minha Déia e minha Cleuzinha, meus meninos de Fortaleza, o pessoal aí de tudo quanto é que é canto, né? Regina, Leide, Lu, Giovana, Pri, Cleverson, Marta, Ângela, todo mundo aí. Os meninos hoje do exemplo, né, Gleison? Você não fica triste não, mas ninguém vai esquecer mais, todo mundo vai lembrar disso, né? Tenham uma ótima semana, bons estudos, tudo de bom para todos vocês, tá bom? Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.